O telefone tocou 3 vezes antes que Dora se decidisse a atender. Ela estava na cozinha, preparando um chá que não tinha vontade de tomar, observando pela janela o jardim que um dia cuidara com tanto amor e que agora crescia selvagem, abandonado como tantas outras coisas em sua vida. A tela do celular acendia com o nome dele, André. Seu coração ainda reagia, mesmo depois de tanto tempo. Mesmo depois de todos os silêncios, todas as noites dormindo de costas um para o outro, todos os cafés da manhã sem uma palavra. O coração, aquele músculo teimoso, insistia em pular quando via o nome dele. Atendeu no quarto toque. Alô! A voz de André veio do outro lado, controlada, distante. Aquela voz que um dia sussurrara promessas em seu ouvido, agora soava fria como um relatório de trabalho. Dora, preciso que você vá ao cartório na próxima terça, 10 da manhã. Os papéis do divórcio estão prontos para assinar. Ela fechou os olhos. Sabia que esse dia chegaria. Haviam conversado sobre isso. Ou melhor, ele havia falado e ela havia escutado, como sempre acontecia nos últimos anos. O casamento acabou, ele dissera, sentado na sala que testemunhara tantos momentos felizes que agora pareciam pertencer a outras pessoas. Não faz sentido continuarmos assim. E ela não havia discutido. Como poderia? Ele estava certo. Eles haviam se tornado estranhos, que dividiam o mesmo teto, que se cumprimentavam com educação gelada, que viviam vidas paralelas que nunca se encontravam. Você vai estar lá? Perguntou, odiando o tremor em sua própria voz. Sim, é rápido. Apenas assinaturas. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo familiar. Dora podia ouvir a respiração dele. Aquela respiração que conhecia de tantas noites compartilhadas, tantos amanheceres lado a lado. Agora separados por quilômetros e por um oceano de palavras não ditas, ela deveria ter concordado, deveria ter marcado no calendário, preparado a caneta, vestido algo apropriado para o fim de um casamento. Mas algo dentro dela, talvez a necessidade de ser honesta uma última vez, talvez o cansaço de carregar segredos, a impediu. André começou e então parou. O que foi? Ela olhou para o jardim novamente. Uma rosa solitária, sobrevivente do abandono, balançava ao vento, vermelha, vibrante, viva contra todas as probabilidades. Tem uma coisa que você precisa saber antes. Ouviu ele suspirar do outro lado, como se esperasse mais uma discussão sobre divisão de bens ou alguma complicação burocrática. O que é, Dora? Eu estou doente. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio frio da indiferença, mas o silêncio denso da surpresa, do medo começando a se formar. Como assim, doente? Sério, muito sério. Ela escolheu cada palavra com cuidado, como quem caminha sobre vidro quebrado. Recebi o diagnóstico há algumas semanas. E você não me contou? Havia algo novo na voz dele agora. Não era mais frieza. Era incredulidade misturada com algo que ela não conseguia nomear. Você já tinha decidido ir embora, respondeu com suavidade, sem acusação. Apenas fatos. Não queria que ficasse por pena. Não queria te prender a um casamento que você considera morto. Isso não é... Dora, que tipo de doença? Ela explicou. Usou os termos médicos que havia aprendido, descreveu o tratamento que a deixava exausta, mencionou o prognóstico com a mesma calma com que o médico havia lhe contado, como se estivesse falando do clima ou de uma receita de bolo. Mas suas mãos tremiam. Ela as observou, essas mãos que ele um dia segurou, que ele beijou, que ele prometeu nunca soltar. Agora tremiam sozinhas, sem ninguém para ampará-las. Quanto tempo você sabe disso? Tempo suficiente. E me escondeu. Te libertei, corrigiu ela. Ou tentei, mas agora preciso te pedir algo. O quê? A voz dele estava diferente, mais baixa, quase vulnerável. Dora respirou fundo. O que estava prestes a dizer poderia ser visto como manipulação, como um último esforço desesperado para mantê-lo. Mas não era. Era apenas a necessidade de não passar por aquilo completamente sozinha.
Não estou pedindo que volte. Não estou pedindo que fique para sempre. Só estou pedindo que me acompanhe durante o tratamento. Alguns meses. Depois disso, se ainda quiser o divórcio, eu assino sem questionar. Sem advogados brigando por coisas que não importam mais. Mas preciso de alguém. E você é a única pessoa em quem consigo pensar. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Por que eu, Dora? Depois de tudo, depois do que nos tornamos. Ela sorriu tristemente, mesmo sabendo que ele não podia ver. Porque, apesar de tudo, você é a pessoa que melhor me conhece nesse mundo. Porque passamos uma vida juntos, e isso significa alguma coisa, mesmo que não signifique mais amor. E porque sua voz falhou. Porque estou com medo, e quando tenho medo, ainda é você que meu coração procura. Antes de continuarmos com essa história, que promete te emocionar, quero fazer uma pausa aqui. Se você está gostando, se seu coração já está apertado querendo saber o que acontece com André e Dora, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. E quero mandar um abraço muito especial para nosso amigo ouvinte José Geraldo Mendes, nossas amigas Maria Aparecida, lá de Matelândia, Paraná, e Rita Maria, lá de Vitória da Conquista. Se você comentou abraço e o nome da sua cidade, aguarde que nos próximos vídeos lembrarei de você. Agora vamos descobrir o que acontece nessa história que vai mexer com seu coração. Após Dora confessar aquelas palavras, o silêncio voltou. Ela podia imaginar André passando a mão pelo cabelo, aquele gesto que fazia quando estava pensando profundamente. Podia vê-lo fechando os olhos, lutando com a decisão. Eu preciso pensar, disse finalmente. Eu sei. Isso não significa... Eu sei, André. Não significa que voltamos a ser um casal. Não significa que você me ama. Não significa nada além do que significa. Apenas pense, por favor. Vou ligar amanhã. Obrigada. Ele hesitou antes de desligar, como se houvesse algo mais a dizer. Mas as palavras não vieram, e a ligação se encerrou com um clique seco. Dora permaneceu na cozinha, o telefone ainda na mão, o chá esfriando na xícara. Através da janela, a rosa vermelha continuava balançando ao vento, teimosamente viva. Ela não sabia se André voltaria, não sabia se havia feito a coisa certa ao contar, mas pela primeira vez em meses sentia algo além do entorpecimento que se tornara sua companhia constante. Sentia esperança, pequena, frágil, quase imperceptível. Mas ali estava, pulsando suavemente em seu peito, recusando-se a morrer, assim como a rosa no jardim, assim como ela mesma. André chegou na manhã seguinte. Dora estava no quarto quando ouviu o som familiar do carro estacionando na garagem. Seu coração disparou. Ele voltou, realmente voltou. Levantou-se da cama onde estava deitada. Os efeitos do tratamento a deixavam cansada mesmo nas tarefas mais simples, e caminhou até a janela. Viu-o sair do carro, uma mala pequena na mão, o rosto marcado por uma noite claramente insone. Ele parou diante da porta da frente, olhando para a casa como se a visse pela primeira vez. Ou talvez como se a visse realmente, depois de anos apenas atravessando-a sem perceber. Dora desceu as escadas devagar, segurando-se no corrimão. Abriu a porta antes que ele tocasse a campainha. Ficaram ali, frente a frente, separados apenas pelo vão da porta, mas distantes por tanto mais. Eu vim, disse André. E havia algo quase defensivo em sua voz, como se precisasse justificar a decisão. Eu vejo, respondeu Dora suavemente. Posso entrar? Ela se afastou, abrindo espaço. É sua casa tanto quanto minha. Ele entrou, e pela primeira vez em meses, o som de seus passos no piso de madeira não foi seguido pelo som da porta se fechando atrás dele indo embora. Ele ficou. André deixou a mala no chão da sala e olhou ao redor. Tudo estava igual. Os mesmos móveis, as mesmas cortinas, as mesmas fotografias nas paredes. Mas havia algo diferente. Uma camada de poeira que nunca existira antes. Flores murchas no vaso da entrada.
pequenos sinais de que a casa, assim como eles, estava se desfazendo lentamente. "Quanto tempo de tratamento?" perguntou, ainda sem olhar para ela. "Alguns meses. Depende de como meu corpo responde." "E o prognóstico?" "Incerto." Ela disse a palavra que o médico havia usado, aquela palavra que significava esperança e medo na mesma medida. "Mas estou lutando." Finalmente ele se virou para olhá-la de verdade, e o que viu o fez congelar. Ela estava mais magra, visivelmente mais magra. O rosto que ele conhecia em cada detalhe, cada linha, cada expressão, estava marcado por uma palidez que não vinha apenas da doença, mas do peso de carregá-la sozinha. Os olhos, aqueles olhos que um dia brilhavam quando olhavam para ele, estavam fundos, cansados, mas ainda eram os olhos dela. Ainda eram Dora. "Você deveria ter me contado", disse, e pela primeira vez havia emoção real em sua voz. "Desde o começo. Você deveria ter me contado." "Ia fazer diferença?" perguntou ela sem malícia, genuinamente curiosa. Ele abriu a boca para responder, mas percebeu que não sabia. Teria feito diferença? Teria ficado? Ou teria visto como mais um peso em um casamento que já parecia pesado demais? "Não sei", admitiu, e essa honestidade custou algo dele. "Eu também não sabia, por isso não contei." Dora se sentou no sofá, cansada daqueles poucos minutos em pé. "Mas obrigada por vir. Mesmo que seja só por..." "Por quê?" ele completou. "Por dever? Por pena? Por humanidade?" Ela corrigiu gentilmente. "Não precisa ser amor. Às vezes, ser humano já é suficiente." André ficou no quarto de hóspedes. Não discutiram isso. Apenas aconteceu naturalmente. Ele trouxe suas coisas, arrumou-as no armário vazio e estabeleceram uma rotina estranha de duas pessoas que já foram íntimas agora navegando o território complicado de serem quase estranhos. Mas aos poucos, pequenos rituais começaram a se formar. Ele acordava cedo e fazia café. Deixava uma xícara para ela na cozinha, do jeito que ela gostava, forte, com apenas um toque de açúcar. Dora nunca comentava, mas sempre tomava, e André sempre notava a xícara vazia quando voltava. Ela cozinhava quando tinha energia, nada elaborado, mas sempre fazia o suficiente para dois. Deixava o prato dele coberto no fogão, e ele aquecia e comia em silêncio, sozinho na cozinha, mas sabendo que ela havia pensado nele. Eram gestos pequenos, insignificantes talvez para quem olhasse de fora, mas para eles, que haviam passado tanto tempo sem nenhum gesto, sem nenhuma consideração, eram tudo. A primeira consulta médica que ele a acompanhou mudou algo nele. Sentaram-se lado a lado na sala de espera, ela folheando uma revista sem realmente ler, ele observando outras pessoas, outros pacientes, outras histórias de luta e esperança. Quando chamaram o nome de Dora, ele se levantou automaticamente para acompanhá-la. "Você não precisa entrar", disse ela, surpreendida. "Eu sei, mas vou entrar mesmo assim." Dentro do consultório, o médico explicou os próximos passos do tratamento com aquela combinação de profissionalismo e empatia que só os bons médicos possuem. Falou sobre efeitos colaterais, sobre estatísticas, sobre esperanças realistas. André ouviu tudo com atenção crescente, fazendo perguntas que Dora não fazia, anotando coisas em seu celular, memorizando horários de medicação. E enquanto o médico falava, ele observou Dora de soslaio. A forma como ela escutava com toda a atenção. A forma como seus dedos tamborilavam nervosamente na bolsa. A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava preocupada. Um hábito que ele havia esquecido, mas que agora voltava à sua memória com força surpreendente. "Alguma pergunta?" O médico finalizou. Dora balançou a cabeça. André tinha 1000 perguntas, mas não fez nenhuma. Apenas apertou a mão do médico e saiu atrás dela. No carro, a caminho de casa, ela quebrou o silêncio. "Você não precisava ter vindo. Eu quis vir." "Por quê?" Ele pensou na resposta enquanto dirigia, os olhos fixos na estrada.
Porque quando você pediu, percebi que não sei nada sobre o que você está passando. E se vou estar aqui, mesmo que temporariamente, quero entender, quero ajudar. Ela olhou para ele então, realmente olhou, e ele sentiu o peso daquele olhar, mesmo sem desviar a atenção do trânsito. Obrigada, disse ela suavemente. Foram apenas 2 palavras, mas carregavam o peso de tudo que não podiam dizer. Foi em uma noite de insônia que André encontrou a caixa. Não conseguia dormir. O quarto de hóspedes era confortável, mas não era o dele. Ou talvez fosse o peso das últimas semanas, tudo que estava descobrindo, tudo que estava sentindo, e não conseguia nomear. Desceu para a sala, pensando em assistir algo na televisão, até o sono chegar. Mas ao passar pelo corredor, notou a luz acesa no escritório. Dora estava lá, sentada no chão cercada por fotografias antigas. Não consegue dormir? Perguntou da porta. Ela levantou o olho, sem parecer surpresa por vê-lo. O tratamento mexe com o meu sono, e quando acordo, minha mente começa a vagar. Ela pegou uma foto e sorriu. Acabei encontrando essa caixa no armário. Faz anos que não olhava. André entrou no escritório e sentou-se no chão ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Olhou para as fotos espalhadas. Eram deles, de quando eram jovens, de quando o mundo inteiro parecia possível. Olha essa! Dora pegou uma foto e mostrou para ele. Lembra? Era deles em uma praia. Ela usando um vestido de verão branco, ele sem camisa, ambos com os pés na areia. Estavam se olhando como se não houvesse mais nada no mundo além deles dois. Lembro, disse André, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Foi na nossa lua de mel. Você disse que ia me levar para conhecer o mar, e levou. Ela traçou os dedos sobre a fotografia com carinho. Eu nunca tinha visto o oceano antes. Você ficou rindo da minha cara quando vi as ondas pela primeira vez. Você ficou parada, completamente imóvel, só olhando. Depois correu para a água totalmente vestida. Dora riu, e o som daquela risada, algo que ele não ouvia há tanto tempo, fez algo estranho em seu peito. Você correu atrás de mim, disse que eu era louca, e era, e é. Mas ele sorriu ao dizer, e não havia maldade na palavra, apenas ternura. Quando foi a última vez que sentiu ternura por ela? Continuaram olhando fotos. Cada uma era uma cápsula do tempo, um portal para quem eles foram antes das contas a pagar, antes do trabalho estressante, antes do silêncio tomar conta. Havia uma foto deles dançando em um casamento de amigos, outra dele dormindo no sofá com a cabeça no colo dela, uma deles fazendo careta para a câmera. Tantos momentos, tantas versões deles que pareciam pessoas diferentes. O que aconteceu conosco? Dora perguntou de repente, ainda olhando uma foto. André ficou em silêncio por um longo momento. Acho que paramos de prestar atenção, disse finalmente. Paramos de olhar um para o outro. Paramos de estar presentes. Eu sinto falta de quem éramos, ela confessou. Eu também. Ela olhou para ele então, e havia lágrimas em seus olhos. Você acha que tem volta? Não para nós, necessariamente, mas para essa leveza, essa alegria. Você acha que pessoas podem se reencontrar depois de se perderem por tanto tempo? Era uma pergunta impossível. Uma pergunta que exigia uma resposta que ele não tinha. Não sei, respondeu honestamente, mas acho que se não tentarmos, nunca vamos descobrir. Ficaram ali por horas, até o sol começar a nascer, revisitando uma vida que construíram juntos e depois deixaram desmoronar por negligência. E quando finalmente foram dormir, algo havia mudado entre eles. Não era amor, ainda não. Mas era o início de algo, reconhecimento talvez, ou a lembrança de que um dia eles haviam sido importantes um para o outro, e talvez pudessem ser novamente. Os dias ruins começaram na segunda semana. Dora acordou com náuseas tão fortes que mal conseguia sair da cama. O tratamento estava fazendo efeito, o médico havia avisado, mas avisos não preparavam para a realidade de ficar curvada sobre o vaso sanitário, o corpo inteiro tremendo.
André ouviu o som do quarto de hóspedes e foi até ela sem pensar duas vezes. Encontrou-a no banheiro, pálida, exausta. Sem uma palavra, molhou uma toalha com água fria e colocou em sua nuca. Ajudou-a a se levantar, guiou-a de volta para a cama, trouxe água. Você não precisa, ela começou. Eu sei que não preciso. Deixa eu fazer mesmo assim. E fez. Naquele dia e nos que se seguiram. Nos dias em que ela estava forte o suficiente para descer, ele estava ali. Nos dias em que não estava, ele subia com bandejas de comida que ela mal tocava, mas que ele insistia em deixar ali mesmo assim. Aprendeu a cozinhar as coisas que ela conseguia comer. Aprendeu que gengibre ajudava com a náusea. Aprendeu que ela preferia silêncio quando estava mal, apenas a presença de alguém, não palavras. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, ele a encontrou chorando no quarto. Dói? Perguntou sentando-se na beirada da cama. Não é a dor física, ela disse entre soluços. É ter medo. É saber que estou lutando, mas não saber se vou vencer. É estar cansada de ser forte quando tudo que quero é... O quê? Tudo que quero é que alguém me diga que vai ficar tudo bem, mesmo que seja mentira. André olhou para ela. Para Dora, sua esposa, a mulher com quem passou metade da vida, a mulher que estava se desmoronando na frente dele. E fez algo que não fazia há anos. Deitou-se ao lado dela na cama e a puxou para seus braços. Ela enrijeceu por um momento, surpresa. Então se derreteu contra ele, chorando em seu ombro como não chorava há tanto tempo. Vai ficar tudo bem, ele murmurou em seu cabelo. Não sei como, não sei quando, mas vai. Você é forte, sempre foi, e eu vou estar aqui. Pode não ser para sempre, pode não ser como era, mas enquanto você precisar, eu estou aqui. E naquele momento, abraçado a ela, sentindo seu corpo tremer de choro contra o seu, André percebeu algo que o atingiu como um raio. Ele ainda se importava. Em algum lugar, debaixo de todas as camadas de ressentimento e silêncio e mágoa, ele ainda se importava profundamente com essa mulher. Talvez nunca tivesse parado. As semanas se transformaram em meses, e com elas, algo foi mudando entre André e Dora. Começou com pequenas coisas. Ele voltou a notar os detalhes. Como ela sempre deixava a xícara de chá esfriar porque se distraía lendo. Como ela cantarolava baixinho quando cozinhava nos dias bons. Como seus olhos se iluminavam quando falava sobre os livros que estava lendo para passar o tempo. Ela notou mudanças nele também. A forma como ele ouvia agora, realmente ouvia quando ela falava. Como ele aprendeu a fazer aquela sopa que ela amava. Como ele nunca reclamava de acordar no meio da noite quando ela precisava. Começaram a conversar, de verdade, não apenas sobre médicos e medicação, mas sobre tudo. Sobre filmes que assistiam, livros que liam, memórias que compartilhavam, sonhos que tinham esquecido. Uma tarde, André voltou do mercado com uma muda de rosa. Para o jardim, explicou quase envergonhado. Pensei que você gostaria de ter algo novo para cuidar. Quando estiver melhor. Dora olhou para a planta, para ele, de volta para a planta. E então sorriu. Um sorriso genuíno, completo, como os sorrisos das fotografias antigas. Vamos plantar juntos? E plantaram, lado a lado, com as mãos na terra, sob o sol da tarde. Como faziam anos atrás, quando o jardim era um projeto compartilhado, quando tudo era compartilhado. Você lembra? Disse Dora, ajoelhada ao lado do buraco que acabaram de cavar. Quando plantamos a primeira rosa, você disse que flores eram bobagem. E você disse que qualquer homem que não apreciava beleza não tinha alma. André completou, sorrindo com a memória. E você disse, então vou ter que aprender a apreciar, porque não quero viver sem alma. Ficaram em silêncio por um momento. As palavras daquele André mais jovem pairando entre eles. Eu esqueci disso, ele disse suavemente. Esqueci de apreciar a beleza. Esqueci de ver você. Realmente ver você. Dora olhou para ele, os olhos brilhantes. E agora? Você vê agora? Agora eu vejo, respondeu, e havia verdade absoluta em sua voz. Vejo você lutando todos os dias,
Vejo sua força. Vejo sua graça mesmo na dor. Vejo... Ele hesitou. Vejo por que me apaixonei por você. Porque você sempre foi extraordinária. Eu é que fui idiota demais para continuar percebendo. As lágrimas deslizaram pelo rosto dela, mas não eram lágrimas tristes. André, eu sei que não tenho o direito. Ele continuou rapidamente, as palavras saindo em um rush. Sei que fui embora. Sei que queria o divórcio. Sei que passei anos te negligenciando, te dando menos do que merecia. Mas estar aqui, vendo você lutar, cuidando de você, me fez perceber... Nunca parei de te amar, Dora. Só esqueci como demonstrar. Só parei de tentar. Ela o observou por um longo momento, processando. E agora? Está tentando porque se lembrou que me ama? Ou porque sente pena de mim? Não é pena, ele disse firmemente. É amor. Sempre foi. Só estava enterrado sob tanta coisa que eu nem conseguia mais vê-lo. Mas está aqui. Nunca se foi. Dora fechou os olhos, sentindo o sol no rosto, a terra em suas mãos. O homem que amava ao seu lado depois de tanto tempo. Eu nunca parei de te amar, confessou. Mesmo quando você foi embora. Meu coração teimoso nunca aprendeu a desistir de você. André pegou sua mão, suja de terra e tudo, e a segurou como não segurava há anos. Então, não vamos desistir agora, disse. Nem de nós, nem dessa luta. Vamos tentar de novo, do jeito certo dessa vez. E ali, ajoelhados no jardim que estava renascendo, eles se beijaram pela primeira vez em anos. Não foi um beijo de paixão ardente, mas de algo mais profundo. Reconexão, perdão, amor maduro e testado. Foi um beijo de recomeço. Os exames chegaram 3 meses depois. Dora e André sentaram-se lado a lado no consultório, mãos entrelaçadas, esperando. Ela estava mais forte agora, o rosto recuperando cor, o sorriso voltando com mais frequência. O médico entrou com uma pasta de resultados e uma expressão que eles não conseguiam decifrar. Tenho boas notícias, começou, e antes mesmo de continuar, Dora sentiu lágrimas de alívio começarem a cair. Os exames mostram remissão completa. Não há sinais da doença. O tratamento funcionou melhor do que esperávamos. André abraçou Dora ali mesmo, na frente do médico, ambos chorando de alívio e alegria. Tantos meses de medo, de incerteza e, finalmente, boas notícias. Vamos continuar monitorando, o médico continuou. Mas, por enquanto, você está livre. Livre. Que palavra bonita, que palavra cheia de possibilidades. No caminho de casa, dirigindo com uma mão, porque a outra segurava a de Dora, André disse, sabe o que vamos fazer agora? O quê? Vamos viver, de verdade, sem desperdiçar mais um único dia, sem deixar mais silêncios crescerem entre nós. Vamos fazer cada momento contar. Promete? Prometo. E dessa vez, vou cumprir. 6 meses depois, o jardim estava florido. Rosas de todas as cores, vermelhas, brancas, amarelas, cada uma plantada em um momento diferente de sua jornada de volta um ao outro. Dora estava regando as plantas quando sentiu os braços de André ao redor de sua cintura. Bom dia, ele murmurou em seu ouvido. Bom dia. Ela se virou em seus braços e o beijou. Dormiu bem? Melhor do que nunca. E era verdade. Desde que voltaram a dividir o mesmo quarto, o mesmo espaço, a mesma vida, ele dormia melhor do que em anos. Eles nunca finalizaram o divórcio. Os papéis ficaram esquecidos em alguma gaveta, irrelevantes agora. Em vez disso, renovaram os votos em uma cerimônia pequena no jardim, cercados apenas por pessoas que realmente importavam. No que está pensando? André perguntou, vendo o olhar distante em seus olhos. Em como quase perdemos isso. Quase deixamos algo tão precioso morrer por negligência. Mas não deixamos. Lutamos por isso. Você lutou por nós mesmo quando eu estava desistindo. Nós lutamos, ela corrigiu. No final, fomos nós dois. E era verdade. A doença, por mais terrível que fosse, havia sido um presente disfarçado. Havia forçado André a parar, a ver, a lembrar. Havia dado a ambos a chance de recomeçar,
Não como eram, mas como poderiam ser, mais sábios, mais gratos, mais presentes. Eu te amo, disse André, e agora dizia todos os dias, múltiplas vezes, nunca mais deixando passar uma oportunidade de expressar o que sentia. Eu também te amo, sempre amei, sempre vou amar. E ali, entre as rosas que cuidavam juntos, sob o céu que testemunhara sua jornada do fim de volta ao começo, eles se beijaram, porque algumas histórias não terminam. Apenas esperam o momento certo para florescer novamente. Se essa história tocou seu coração, se você acredita em segundas chances, se você também já quis desistir, mas decidiu lutar, deixa aqui nos comentários. Compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que o amor verdadeiro vale a luta, que milagres acontecem não só na saúde, mas também nos corações. E lembra, enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver amor, há recomeço. Fiquem com Deus e até a próxima história.